Ok, muito boa noite, irmãos. Vamos então cumprir uma promessa sobre esse tópico que foi levantado nos debates do nosso grupo, né, a respeito dessa perspectiva de enxergar uma forma, vamos dizer, diferente daquela vista pela ciência convencional e moderna da nossa Terra, né? Então, nos nossos debates anteriores, alguém citou que a aviação, os aviões, a navegação aérea, ela indicava, né, um dos dois modelos, né? E eu coloquei que eu poderia apresentar que a aviação, de fato, indica um dos dois modelos e eu vou mostrar qual modelo que ela indica. Então, vamos tratar hoje da aviação e a forma da Terra. Então, é, uma coisa interessante é porque a verdade ela é irresistível, né? Ela sempre vence. Ela aparece, né? Não tem como ela ser ocultada por tempo demais. Ela vem à tona, não tem jeito. E era natural que a aviação trouxesse, né, à tona o que de fato é, o que a natureza traz, né? Nem sempre a gente está, vamos dizer, com o olho treinado para perceber, mas eu pretendo mostrar para os irmãos hoje meios de enxergar o que a natureza apresenta, né, de verdade. Então, evidências da verdadeira forma do nosso mundo na aviação. Então tá. A nossa agenda é a seguinte: vamos trabalhar primeiro um pequeno texto bíblico, tá? É, que traz elementos para a gente compreender melhor de que maneira a forma da Terra é retratada nas Escrituras, né? Então, a gente vai tratar um pouco esse texto bíblico, depois a gente vai passar para os fundamentos, né? A gente vai tratar de navegação, um pouco de geometria e cartografia, tá? Ficou meio extenso, então eu pedi para o irmão Elias tentar usar as duas terças-feiras. Então, eu vou me concentrar hoje nesses tópicos, tá? Que eles já vão tomar bastante tempo. E na próxima terça, se houver possibilidade, a gente trata dos assuntos rotas aéreas, instrumentos e documentos da NASA. Tudo isso apontando na mesma direção, tá? E se não for possível na próxima terça, fica para outra ou para outra oportunidade, mas eu acho que é um conteúdo que vale a pena a gente conhecer, até para desenvolver uma opinião consciente, até para ter do que discordar, caso discorde, né? Às vezes a gente tem a tendência de se prender a um modelo e não dá muito espaço para uma discussão do modelo diferente, né? E como eu disse, um leão não precisa de defesa, né? Ele estando dentro da jaula, você não precisa tentar defender o leão de nenhum outro bicho. O leão, ele se defende sozinho, né? É só abrir a jaula e deixar o leão sair que ele se vira. É que nem a verdade, né? A verdade, ela faz isso também. Então tá. Eu quero tratar esse texto aqui, de Amós 9 e 6, tá? Ele diz assim: Deus é o que edifica as suas câmaras no céu e a sua abóbada fundou na terra. É o que chama as águas do mar e as derrama sobre a terra. Senhor é o seu nome. Esse texto de Amós 6, desculpa, 9 e 6, ele é bem interessante. E esse versículo, especificamente, ele está no decorrer de uma visão celestial. Se os irmãos depois derem uma olhadinha, o capítulo 9 começa assim: Vi o Senhor que estava em pé junto ao altar e me disse, fere os captéis, etc. Ele decorre aqui o texto. Então, veja, isso aqui não é algo natural. Essa visão que o profeta está tendo aqui, ela não é natural, ela é a visão espiritual. O versículo 6 está dentro dessa visão, tá? Ele não está preso às próprias capacidades, às próprias limitações físicas, tá? É uma visão espiritual e ele está absorvendo aquilo que o Senhor Deus está revelando a ele, tá? Por meio de imagens. E ele cita isso aqui no versículo 6. Nós temos estudado o livro de Salmos e temos visto o quanto cada palavra ali é intencional.
há dois argumentos entre os teólogos que muitas vezes, vamos dizer, alteram a forma da nossa percepção do texto bíblico, tá? Primeiro, dizer que o texto bíblico não é científico e por isso a gente tem que ter uma interpretação condicionada, porque não é um texto científico. É como se as verdades ali registradas, elas não pudessem ser acolhidas da maneira como elas estão escritas. Outro argumento teológico que às vezes muda a nossa percepção do texto também é dizer o seguinte: é a perspectiva do observador. É claro, os autores bíblicos eles foram usados de maneira consciente, eles foram inspirados de maneira consciente. Eles não psicografaram o texto bíblico, mas eles não estão limitados exclusivamente às suas capacidades humanas. Se eles estivessem limitados exclusivamente às suas capacidades humanas, João jamais veria tudo que ele viu e colocou no Apocalipse. Então, o que é apresentado no texto bíblico, primeiro, não é acidental, cada palavra é intencional. A gente tem visto nas canções do livro de Salmos que acontece exatamente o contrário. Tudo que há de mais importante foi transformado em música para que os judeus não esquecessem. O fato de ter tomado forma de poesia não desmerece o texto, é o contrário. Quando você tem uma verdade transformada em música ou em poesia, é para que ela penetre na memória e no coração dos ouvintes de forma que eles não esqueçam. Ou seja, é algo tão importante e tão veraz que foi transformado em música. Na verdade, os salmos, eles trazem para a gente coisas especiais que o seu Deus queria que nós não esquecêssemos jamais, que nós cantássemos essas verdades. Nós vimos profecias messiânicas nos Salmos, ao longo dos Salmos, que assim são extremamente sutis. A gente consegue, algumas delas, a gente consegue perceber porque elas foram confirmadas no Novo Testamento. Porque é uma leitura superficial do texto de Salmos, a gente até deixou ele escapar algumas verdades ali, algumas profecias messiânicas. Então, assim, a minha posição é a seguinte: eu gosto muito daquilo que o Senhor Jesus falou quando ele estava conversando com alguém que perguntou a ele, e ele respondeu assim: como está escrito? Como lês? Acho que é em Lucas 10. Como está escrito? Como lês? É muito profundo isso. Para o Senhor Jesus pedir para que o interlocutor repetisse o texto bíblico da forma como estava escrito, da forma como ele lia, quer dizer o quê? Que a maneira como o texto está escrito tem um valor intrínseco. Por quê? Porque não é palavra de homem, é palavra de Deus. Às vezes, na minha opinião, tá? Esse argumento teológico que fala que o autor escreveu na sua perspectiva e deixa um espaço para ele embutir um erro, seja de que natureza for, porque o autor escreveu na perspectiva dele, eu não concordo com essa abordagem do texto bíblico. Para mim, o texto bíblico, da forma como a gente tem estudado, né? Ele é histórico, gramatical, literal. Ele pode ser interpretado dessa forma com muita segurança. E quanto mais literal, mais segura a interpretação. E melhor o texto se encaixa. A gente tem visto isso na escatologia de uma forma geral. E esse versículo aqui de Amós, ele traz duas informações que eu acho válidas. Primeiro, que o céu tem o formato de uma abóbada. Qual é o impacto disso? Se os irmãos perceberem, hoje, a nossa localização, latitude e longitude, ela remete às estrelas. A nossa metodologia de localização remete ao céu e não à Terra. Compreende isso? E o céu tem um formato de abóbada. Compreende isso? Não há como traçar uma linha do centro da Terra até a superfície para usar para medida de ângulo. Isso é impossível. Então, como é que é feita essas medidas? É feito usando as estrelas como referência. Acontece que as estrelas estão no céu abobadado. Certo? E a Bíblia mesmo traz essa informação para a gente. Essa é a informação que a gente conhece. O termo abóbada celeste é um termo conhecido, um termo comum. Mas às vezes escapa
que a gente usa para se localizar algo que é uma esfera, ou semisférico, vamos dizer assim. Porque o céu é uma abóbada. Como essa figura aí está apresentando, tá? E outra informação que ele dá aqui é que a abóbada do céu está fundada na terra. Olha só, meus irmãos. Não tem como eu fundar uma abóbada, fundar numa esfera, a não ser que a abóbada seja muito menor do que a esfera. Certo? Para eu fundar uma abóbada em alguma coisa, olha a imagem. Para eu fundar a minha abóbada na superfície de alguma coisa, essa superfície precisa dar sustentação a essa abóbada. E a figura geométrica formada nesse contato entre a abóbada e a superfície é um círculo. Esse entendimento aqui, ele não é exclusivo de Amós 9:6. Se os irmãos lerem Provérbios 8:27, vai estar lá que o Senhor Deus compassou a superfície da terra. Isso é um círculo. Em Jó, se eu não me engano, 23:10, também tem a informação de que ele circulou a superfície das águas, o que é compatível com o que a gente está observando aqui nessa figura. Então, assim, para mim, esse versículo aqui de Amós, ele nos dá duas informações importantes, tá? Sobre a superfície e sobre o que reveste essa superfície. O que reveste essa superfície está de acordo com o entendimento da raquia, lá de Gênesis, tá? Está de acordo com o entendimento de Jó, que diz que o céu é rígido como espelho fundido. Está de acordo com todo o resto do texto bíblico, certo? Então, assim, por que isso aqui é importante, tá? Porque nós vamos tratar hoje, começar a tratar hoje, sobre de que maneira a gente percebe o nosso mundo, certo? Para entender o que a gente está enxergando. Os irmãos devem ter tido a experiência de fazer um ultrassom ou tirar um raio-x. Às vezes a gente pega aquela imagem do exame, é um monte de mancha branca e preta, e a gente não consegue interpretar o que está ali. O médico enxerga, ele enxerga tudo que ele quiser. Ele enxerga o órgão, ele enxerga uma inflamação, ele enxerga uma laceração, ele enxerga tudo. A gente não aprendeu a enxergar, né? Então, tem algumas coisas que a gente precisa aprender a enxergar, tá? E assim, não é nada mirabolante, não. É algo fácil de perceber e eu quero trazer isso para os irmãos hoje. Então tá, vamos falar um pouco primeiro sobre navegação. Por quê? Porque a navegação, ela é antecessora à aviação. A própria aviação também pode ser, a gente pode se referir à aviação como navegação aérea, certo? Por quê? Porque no fundo, são dois fluidos, né? Você tem um fluido líquido, que é a água, a gente anda na superfície da água, né? A gente navega na superfície da água, e tem o fluido do ar. E os aviões navegam nesse fluido, né? Imersos nesse fluido, né? Os aviões parecem mais, vamos dizer, como se fossem submarinos, né? Os submarinos estão lá, né? Navegando, né? No interior das águas. O termo para o submarino também é navegação. E no fundo, tudo isso é navegação. Então, a gente tem que entender um pouco sobre navegação. Por quê? Porque o nosso mundo é um todo, tá? Você não consegue separar os pedaços, ele funciona junto. E a navegação, ou as correntes marinhas, tem a ver também com as correntes de ar. E a gente precisa trazer isso um pouco à tona. Primeiro, eu quero trazer aqui um testemunho de um irmão nosso. O nome dele eu vou ler em português, tá, meus irmãos? Mateus Fontane Mauri. Quem foi esse cidadão, tá? Eu vou ler o texto aqui para todos terem a mesma compreensão aqui do conteúdo. Olha só. Em 1825, olha a data, 1825, tá? Com 19 anos, Mauri se juntou à Marinha dos Estados Unidos como aspirante a bordo da fragata USS Brandywine. Quase imediatamente, ele começou a estudar os mares e relatar métodos de navegação, quando uma lesão da perna o deixou inapto para o dever no mar. Mauri dedicou seu tempo ao estudo da navegação, da meteorologia, de ventos e de correntes. Ele se tornou superintendente do Observatório Naval dos Estados Unidos e o chefe do depósito de mapas e instrumentos. Aqui, Mauri estudou milhares de registros de navios e mapas. Ele publicou o mapa do vento e das correntes, agora olha só a importância disso, e das correntes do Atlântico.
Opa, só um minutinho, meus irmãos, que aqui, por algum motivo, pronto. Do Atlântico Norte, o qual mostrava aos marinheiros como usar as correntes do oceano e os ventos a seu favor, e drasticamente reduziu a duração das viagens no oceano. O sistema uniforme de relatório de dados oceanográficos de Maury foi adotado por navios e marinhas mercantes ao redor do mundo e foi usado para desenvolver mapas por todas as maiores rotas de comércio. Agora, olha só, o que tem de interessante aqui na vida do Maury? O que inspirou ele a procurar as veredas dos mares foi um versículo de Salmos. Foi esse aqui, ó, Salmo 77, 19. Tá? Eu vou ler aqui para os irmãos. Salmos 77 e 19. Estou chegando lá. Diz assim: pelo mar foi o teu caminho, as tuas veredas pelas grandes águas, e não se descobrem os teus vestígios. Então, assim, de alguma forma, Maurinho entendeu que havia veredas nos mares, que havia caminhos dentro dos mares, né? E ele descobriu esses caminhos. Na verdade, são as grandes correntes, né, oceânicas. E ele tirou proveito dessas grandes correntes para a navegação. Ele conseguiu fazer com que viagens que duravam meses passassem a durar semanas. Ou seja, ele conseguiu fazer com que os navios viajassem mais rápido, certo? Agora, olha que interessante. Isso está no Wikipedia, tá, pessoal? Olha aqui as correntes oceânicas. Olha como é que são bonitas. Isso aqui ele alcançou, né, ele descobriu isso em 1825, 1830, a partir de pesquisas, de depoimentos de marinheiros, de análise, de investigações. Ele não tinha o ferramental que nós temos hoje, né? Ele não tinha aviões, ele não tinha instrumentos de precisão, boias oceânicas ligadas com rede de telecomunicações para descobrir o movimento, a temperatura das correntes. Isso aqui foi na unha. E ele conseguiu, né, construir esses mapas e, e registrar essas correntes de maneira que a navegação pôde usar essa informação a seu favor e tornou as viagens mais rápidas. Isso também acontece nos ares, tá? Essas aí são as correntes de jato, que estão representadas nessa projeção. Hoje a gente vai falar um pouco sobre projeção também. Essas correntes de jato, elas também interferem na aviação. Os aviões usam essas correntes para tornar as viagens ou mais econômicas ou mais rápidas. Mais econômicas ou mais rápidas porque essas correntes ajudam, tá, o avião a viajar. E se ele for contra, atrapalha o avião a viajar. Ele vai gastar mais combustível e vai se atrasar. Então, para os irmãos perceberem que há muita coisa envolvida, tá? Há uma série de variáveis aí que precisam ser consideradas para a gente entender bem como é que esse mundo da aviação funciona. Essa informação eu estou trazendo porque mais tarde eu vou explicar algumas situações onde só acontece por conta dessas correntes de jato. Agora, tem uma coisa interessante aqui, não sei se os irmãos notaram. Nessa pintura que fizeram do Mateus, tá? Ele está segurando o que aí? Um globo terrestre. Um globo terrestre. Interessante, né? Aí diz assim, viu? Viu? Até ele achava que era um globo. Olha só, deixa eu explicar uma coisa. Nessa data aqui, que o nosso conteúdo está sendo apresentado, 1825, os telescópios eram extremamente precários, não tinha aviões, tá? Não, havia pouquíssima informação a respeito desse assunto, tá? Em 1825, não é 1825? Né? 1825. Sim, A discussão aqui dos modelos estava no auge, tá? A academia inteira estava discutindo esse assunto, tá? Do formato da Terra, tá? Então, vejam só.
Mesmo com pouquíssima informação, a pintura dele apresenta um globo. Será que isso aí é fruto de conhecimento científico ou de escolha filosófica? Eu vou lembrar os irmãos que da apresentação passada eu citei um grande cientista, um cosmólogo, um matemático que é cosmólogo também, o Dr. George F.R. Ellis, e ele declarou em uma entrevista de 1995 para Scientific American, se não me engano, ele declarou o seguinte: olha, é preciso que o público esteja consciente que fazemos escolhas filosóficas. Aí ele falou: eu não vejo problema algum com isso, mas o público precisa estar ciente. A entrevista era sobre ética na ciência. E ele falou o seguinte: olha, eu posso construir um universo simétrico e colocar a Terra parada no centro e ninguém pode me refutar baseado em observações da superfície terrestre. Olha o peso. E esse homem falou isso com Hubble, tá? Na nossa estratosfera. O Hubble estava lá. Ele falou isso com um telescópio que tirou fotos do nosso universo incríveis. E ele falou que ninguém poderia desdizê-lo a não ser por motivos filosóficos. Quer dizer o que é isso? Quando Jorge F. Ellis falou isso, ele apontou sem querer para Copérnico e para Galileu Galilei. E disse assim: Copérnico, Galileu Galilei, vocês escolheram esse modelo. Porque ainda hoje eu posso construir um modelo com a Terra no centro do universo e ninguém pode me dizer. Nenhum dos cientistas vivos em 1995 poderia dizer, o Jorge F. Ellis, por observações da superfície da Terra. E a única coisa que Copérnico e Galileu tinham eram observações da superfície da Terra. Então, veja, o que, que a gente poderia esperar? Então, vamos pensar o seguinte: à medida que, então, a ciência fosse evoluindo, a gente conseguisse obter, né, evidências claras de qual era o real formato da Terra. Isso aconteceu? Vamos ver. Esse cientista aqui, ele é pouco divulgado. O nome dele é Augusto Piccard, tá? Em maio de 1931, ele conseguiu bater o recorde de altitude em uma gôndola num balão estratosférico, tá? Aí tem algumas fotos mostrando. Isso aqui é foto real, tá? Essa aqui de baixo aqui preto e branco, outra preto e branco aqui, ele desenhando na luz aqui. Ele foi um cientista muito eminente, tá? E foi muito arriscado. Ele sabia, já havia uma consciência de que o ar era rarefeito, que eles iam correr alguns riscos e tal. Eles não sabiam o que ia acontecer, subindo tão alto. E quando ele desceu, ele deu uma entrevista para essa revista científica, Popular Science. E essa revista documentou toda a experiência dele e tal. E ele fez uma declaração para a revista. Isso, meus irmãos, vejam, em 1931, 100 anos depois dessa foto. 100 anos depois dessa foto. Então, era de se esperar que ele, que subiu 15.785 metros, enxergasse alguma coisa da esfericidade do nosso mundo, certo? Porque ali, no nível do mar, você tem pouco alcance, de fato tem pouco alcance. Então você sobe para enxergar mais de longe. O que é que ele viu? Olha o que ele falou. Conforme as suas palavras, a Terra parecia o quê? Um disco plano com a borda virada para cima. Esse cientista que subiu quase 16 quilômetros, né? Na volta, declarou isso para uma revista científica. Quando eu olhei lá de cima, olhei para baixo, a Terra parecia um disco plano com a borda virada para cima. 100 anos depois daquela foto do globo. Poxa vida, mas não era para ele subir e enxergar um pedaço de um globo? E ele enxerga um disco plano com a borda virada para cima. Isso aconteceu, meus irmãos, antes vamos dizer, da grande evolução da aviação. Né? Ele estava conseguindo alcançar altitudes que nenhum outro equipamento alcançava. Então, a gente precisa
Entender um pouquinho melhor, então, como é que funciona essa geometria. Tá. Então, vamos dizer o seguinte. Então, vamos dizer assim. Então, é porque ele não subiu o suficiente. Se ele tivesse subido mais, ele ia enxergar a curvatura da Terra. Essa é uma discussão interessante. Os sites, hoje, os que debatem esse assunto, eles são muito contraditórios. Eles não conseguem consensar uma altura mínima para que você consiga enxergar a curvatura da Terra. Tá? É um assunto muito polêmico. Muita discussão a respeito disso. Tá? Mas, basicamente, existe uma geometria por trás. Por quê? Porque, se considerarmos, né, que a superfície da Terra seja parte de uma esfera, ela precisa ser curva, ela não pode ser plana. A superfície precisa ter uma curvatura. E essa curvatura da superfície precisa limitar a nossa visão. Nossa visão é de fato limitada. E o que nos ensinaram é que a limitação da nossa visão é por conta da curvatura da superfície da Terra. Como é que isso funciona? Olha só, a obstrução de um objeto distante pela curvatura da Terra depende do quê? Da distância do objeto, da altura do observador, de quem está vendo, a altura do próprio objeto e um efeito de lente, que é a refração da atmosfera. Tudo isso está envolvido, certo? Tudo está envolvido para que você veja ou não algo que estaria ou deveria estar após a curvatura. Para fazer bem a conta, você tem que levar tudo isso em consideração. Aqui tem um exemplo, tá? De como é que funciona essa medida. Existem sites na internet que são calculadoras de curvatura da Terra, tá? Então, eles precisam ter o quê? A distância do alvo, tá? É, o quanto do objeto estaria escondido, certo? E precisa considerar também, ó, a refração, o efeito da refração e quanto a refração iria esconder. Esse exemplo que eu estou trazendo aqui para os irmãos, tá? É de um vídeo que eu vou apresentar na sequência, que aponta para um alvo que deveria estar ocultado por essa curvatura da Terra. Como essas medidas aqui estão em inglês, eu fui lá no site, o site é esse aqui, depois eu disponibilizo a apresentação para os irmãos. Nesse site tem uma calculadora de curvatura que os irmãos podem colocar lá as observações, né, os dados. Então, aqui, ó. A diferença também é que naquele outro material estava tudo em jardas e polegadas, e aqui está no sistema métrico. Lá estava no sistema imperial. Então, no sistema métrico, um observador de 1,80 m, 1,8 metros, certo? A uma distância de 40,49. É 49? É 49, né? Não estou enxergando direito. 49,632 quilômetros. Ele deveria não ver 157 metros. Então, essa setinha vermelha aqui, ó, teria 157 metros. Ou seja, se o observador está aqui com 1,80 m e ele olhar para o alvo distante 49,632 quilômetros, esse vermelhinho aqui ele não podia enxergar, mesmo considerando a refração. Ele não poderia enxergar. Certo? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Então ele mostra as contas. Vocês viram que dá para ver do solo até o topo? Oh, desculpa. Ó, vai começar de novo. Observem que dá para ver do solo até o topo, certo? Tá vendo essa torre? Dá para ver a base dos prédios. Ó. Essa torre aqui, ó, deveria estar com 157 metros ocultos. Já. Dá para ver só a bolinha. Olha onde é que esse observador está. Ele vai dar zoom para trás agora. Está ficando barulho d'água porque ele está numa praia.
Meus irmãos, quando nós chegamos, né, à beira das águas, nossa visão é assim, ó, tá? O horizonte parece ser uma coisa uniforme. E a gente normalmente acredita que o que está depois desse limite está ocultado pela curvatura, certo? Os nossos conservadores do passado não tinham equipamento, tá? Para fazer nenhum tipo de verificação. Provavelmente essa câmera que está sendo usada aí é uma Nikon P1000. Ela tem 125x de ampliação, certo? Hoje em dia, nós temos acesso a equipamentos para fazer testes dessa natureza. Essa pessoa desculpa. Essa pessoa ó, vou deixar rolar o vídeo todo agora, não vou mais atrapalhar o vídeo. Na Foz, não, na Foz mesmo. É na Foz mesmo, do Rio Niágara. Olha só. Da Niágara Bay. E a distância do ponto onde ela está até essa outra cidade aí é de 49,600 km. Olha só, vai apontar a câmera para baixo. Ó. Ela está na beira da praia. Provavelmente é uma moça. Ela está olhando para frente. Ó. Não dá para ver nada, tá? Aí alguém pode pensar assim, tá vendo? Está depois da curvatura. Aí se você dá um zoom, aí você enxerga a cidade inteira. E detalhe, do piso ao topo, sem nada ocupado. Sem nada ocupado. Aí tem prédios com menos de 30 andares que estão aparecendo inteiros, do chão ao topo. Certo? Ou seja, aqueles 157 metros que tinham que estar ocultados, não estão ocultados aí. Estão aparecendo. Certo? Isso ao nível da água. O nosso cientista lá, Augusto Picardi, subiu a 16, ó a foto, tá, da cidade e o que ela conseguiu enxergar da praia a quase 50 quilômetros de distância. Pronto. Então, assim, quando a gente vai fazer essas análises, tá, a gente tem que considerar o seguinte: quando a gente está dentro do continente, a gente não tem muita facilidade de fazer teste de curvatura, por quê? Porque o relevo atrapalha. Tem uma montanha, ou então tem um vale, e isso aí não ajuda a gente a ter um parâmetro linear para fazer uma medida. Então, normalmente, para fazer teste de curvatura, usa-se muito a água. Por quê? Porque a água, a gente sabe que ela é nivelada. Né? Se você pegar um copo d'água, a água está nivelada no copo d'água. Se você olhar para uma piscina, a água está nivelada na piscina. Se você olhar para um rio, a água está niveladinha no rio. Se você olhar para o mar, a água está nivelada no mar. Sempre nivelada. O que a gente foi ensinado a acreditar é que a gente não consegue enxergar a curvatura da Terra. A gente está numa altitude tão baixa que parece plano, certo? Ocorre o seguinte, que existe conta para fazer, certo? Tem tabela que diz para a gente o quanto tem que estar ocultado a cada distância. Naquela distância do vídeo ali, naqueles quase 50 quilômetros que ela estava fazendo a verificação, 157 metros do prédio tinha que estar oculto, e não estava. Isso quer dizer o quê? Que naquele local onde ela fez o teste, a curvatura não fez efeito. A água estava nivelada e ela conseguiu enxergar da base ao topo dos prédios. Tá, então vamos fazer o seguinte. Vamos fazer uma análise matemática, né? Matemática, bem geométrica do negócio. Hoje em dia, nós temos softwares de computador, certo? Que são
o software de CAD. E eles permitem que a gente faça simulações. E foi feita uma simulação. Um dos pesquisadores sobre o assunto pegou um software de CAD e fez uma esfera com 12.742 metros, certo? Que seria, vamos dizer, o diâmetro do globo terrestre, como ele é dito, como ele é apresentado aí na ciência convencional. Para quê? Porque com o CAD ele consegue se posicionar em relação a essa esfera na altitude que ele quiser. Essa imagem que os irmãos estão vendo aí é a simulação do software em funcionamento, mostrando qual seria a visão de um observador a 11 quilômetros de altura. 11 quilômetros de altura é a altitude do quê? De um voo comercial, tá? De um voo comercial. Então, essa deveria ser a percepção de alguém que estivesse viajando de avião, tá? No voo de cruzeiro. Seja nacional, o nacional roda 10 quilômetros, o internacional talvez vá a 12, tá? Mas 10, 12 quilômetros, a 11, ó, tá aí, ó, a 11, isso que os irmãos estão vendo deveria ser o que o observador do avião veria. Observem, a superfície terrestre seria essa parte mais escura. Vocês percebem um declínio do horizonte nas laterais? Isso seria a curvatura, certo? Esse declínio nas laterais seria a curvatura da Terra, tá? Então a pergunta é: o que que a gente pode observar então do avião? A gente viu ali que no balão lá do Augusto Picardi, a 16 quilômetros de altura, ele olhou e achou que era um disco plano com as bordas levantadas, né? Porque o contorno branco dá essa impressão, né? De borda levantada. Apesar de que ele não viu o disco terrestre completo. Ele teve essa percepção do disco. Mas a 15 quilômetros ele não enxergou a curvatura. A 11 já daria para enxergar. Tá? Matematicamente, já daria para enxergar, porque aqui no software de simulação deixa bem claro. A superfície deveria ser inclinada. Dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Ele vai colocar fotos tiradas de avião junto com a imagem para os irmãos perceberem que não tem curvatura. O horizonte é sempre retilíneo. E eu desafio os irmãos, quando os irmãos viajar de avião, olhem pelas suas janelas. Procurem essa curvatura a 11 quilômetros de altitude. O horizonte é sempre retilíneo. E aqui ele vai avançar com o vídeo, depois eu mando o endereço desse vídeo para os irmãos. Apesar de que na apresentação já contém, os irmãos podem, depois eu vou compartilhar a apresentação. E assim, ele vai mostrar mais fotos depois. Ele vai mostrar fotos tiradas de um Mirage. O Mirage é subespacial. E lá da câmera do Mirage, o horizonte é retilíneo. Há um cuidado que a gente precisa ter, e são essas coisas que a gente precisa entender, né? Para não ser, vamos dizer, enganado com qualquer imagem que se apresente a gente. Existe um tipo de lente que é conhecida como olho de peixe, que é a grande angular. Essa lente olho de peixe, ela arredonda a imagem para que mais coisas caibam na imagem. Nos celulares da gente hoje, né, existem lentes teleobjetivas que têm lente angular,
para pegar mais do entorno da figura, da imagem, para sair mais gente na foto. E existe lente a macro, que ela é retilínea. Essa lente grande angular, ela arredonda tudo. Se você tirar uma foto da altura do mato, vai aparecer que está tudo redondo ali, certo? Os irmãos devem ter tido essa experiência de olhar algum vídeo pela internet de alguém que usou uma câmera com lente grande angular, por exemplo, a GoPro. A GoPro tem lente grande angular. Ela tenta pegar o máximo da imagem, porque ela tenta absorver o máximo da paisagem, porque é uma câmera para paisagem, né? Só que ela tem um efeito óptico. Ela entorta as coisas. Tem muitas fotos da NASA apontadas para a Terra. É muito interessante isso. Os irmãos, prestem atenção daqui para frente. Às vezes, da estação espacial, ou do ônibus espacial, eles tiram a foto da Terra e a Terra está redondíssima ali, da altitude que eles estão tirando a foto. Só que não é só a Terra que está redonda, não. É o braço de guindaste do ônibus espacial, que também está torto. É um painel solar que é reto, mas na foto ele aparece torto. Está tudo torto. Está tudo arredondado. Por quê? Porque a lente é uma lente olho de peixe, é uma lente teleobjetiva. É uma lente panorâmica. Então, assim, a gente precisa ter esse cuidado. Isso é geometria, tá, meus irmãos? E eu preciso falar um pouco com os irmãos sobre cartografia, tá? Por quê? Ora, se a gente quer entender como é que as coisas funcionam, a gente tem que entender também como é que o espaço se organiza, certo? E como é que ele é representado. Até para chegar a alguma conclusão lógica. Por isso que aquele versículo que eu apresentei de Amós é tão importante. Porque aquele versículo de Amós, ele fala do céu e fala da terra ao mesmo tempo, né? E se ele for sustentado pelos outros versículos que eu citei, o modelo fica bem claro, tá? Mas então por que a gente tem tanta representação diferente, né? Por que a gente tem contato com objetos e imagens que nos dizem coisas diferentes e parecem funcionar? Então tá. Essa projeção é uma projeção muito conhecida por todos, né? É um mapa mundi. Pois não, Emily, pode perguntar. Vamos. Bom, antes de você entrar no cartografia, eu queria fazer duas colocações, pode ser? A minha, quando você começa, você fala de Amós 9,6, né? Você cita o Deus que edifica sua abóboda na terra. Você chegou a ver o termo no original, o que significa esse abóboda na terra, no no Velho Testamento, né? Em hebraico, a tradução fiel desse texto. Você chegou vendo? Você está sem som. Então, faz muito tempo que eu trabalhei com essa passagem, eu não lembro mais, não lembro mesmo, honestamente. O que eu lembro bem é de Isaías 40:22, porque é uma passagem mais típica, né? Porque em algumas versões de tradução aparece o globo, que o Senhor Deus está acima do globo terrestre e tal. Só que em hebraico existe palavra para esfera, para bola, que poderia ser traduzida como globo, mas a palavra lá no original não é globo, certo? Ela remete a algo plano de fato. Aliás, a abóbada. Agora estou me lembrando. Olha só. A própria palavra céu, ela tem a sua origem na palavra água, no hebraico, certo? E remete a algo abobodado. A própria palavra céu remete a algo abobadado no hebraico. O termo usado em Gênesis para se referir ao domo, tá? Que é o raquia, é algo que foi solidificado a partir de algo líquido, certo? E se nós lembrarmos bem, a primeira coisa com a qual o Senhor Deus tem contato é com a água. O Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. E quando ele fez separação das águas debaixo do céu e acima do céu, na Ara, se eu não me engano, não, acho que na Ark aparece a palavra expansão. Por quê? Porque a palavra expansão tem relação
com aquele esforço de você expandir o metal quente para dar forma a uma forma diferente a algo que está se solidificando. Quando você vai batendo com o martelo, né, num ferro quente, aquele ferro está mais próximo a algo mole, ou seja, ele está mais perto do ferro líquido. Só que ele está se solidificando aos poucos, é um fluido que está se solidificando, e você vai batendo para expandir ele, para ele ficar numa forma diferente. Então, esse termo também pode ser traduzido como expansão, mas ele é mais próximo da palavra que foi traduzida no latim como firmamentum, que foi traduzido para o português como firmamento. E é interessante porque a palavra firmamento, que ela aparece até em Salmos também, remete a algo firme, a algo sólido. Então, assim, meu irmão, eu sabia até a palavra, tá? Mas eu esqueci. Mas, de fato, essa palavra remete a algo abobadado, porque a própria palavra céu no hebraico remete a algo abobadado. Certo? Tá bom, vou dar uma checada rapidamente também. Eu preciso checar, mas eu tenho essa lembrança. Tá legal. O pastor Danilo levantou a mão, ele pode falar e eu esqueci de dar boa noite, Fernando. Que bom vê-lo aí, meu. Tudo bem com você? Boa noite, Oi, Fernando. Fernando. Então tá bom. Não, Pastor só para Danilo. concluir essa questão, porque enquanto o irmão Klaus estava tratando do assunto, eu fui buscar o original dessa palavra lá em Amós. Não sei se esse é o termo, tá, irmão? Aí você me corrige que você já pesquisou. Aguda, agudar. Só que, não sei, irmãos, eu vi como algo bem inconclusivo, porque ela traz significados de vários termos. Por exemplo, ela trata dessa ideia do ar. Ela trata sobre essa questão da abóbada, como foi bem colocado por irmão Klaus, mas ela também traz outros significados como tropa, bando, molho, mas uma ideia geral dessa palavra é ligado a algo. É como se você pegasse um feixe, um molho de capim, algo parecido com isso, e ligasse. E aí eu até fiquei pensando, irmão Klaus, essa era a minha pergunta que eu ia fazer mais na frente, se isso também não poderia dar a entender como se o céu estivesse ligado à terra, como se este fosse o significado do versículo, né? Mas aí o irmão, claro, pode responder lá acima. Olha, deixa eu ler aqui uma coisa para vocês. Olha só. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Um dia discursa outro dia, e uma noite revela conhecimento outra noite. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz, e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol. Uma tenda para o sol. Qual é o formato de uma tenda? O qual, como noivo, sai dos seus aposentos, se regozija como herói a percorrer seu caminho. Principia numa extremidade dos céus e até a outra vai o seu percurso, e nada refoge o seu calor. Então, assim, tá de forma poética? Tá. Mas o texto de Salmo 19 remete também à passagem lá de Josué. Quando Josué orou, a palavra de Deus diz o quê? Que o sol parou. O sol parou. E a lua parou também. E não foi só o sol que parou, foi o sol e a lua. E nesse texto aqui de Salmos, embora de forma poética, coloca o quê? Que quem tem percurso é o sol e não a terra. Então, assim, e é interessante que aqui em Salmos, ele torna poético, mas ele fala uma verdade ali, tá? No meu entendimento. Quando ele fala que ele fez uma tenda para o sol, existe algo que cobre o sol, tá? Isso faz sentido físico? Faz. Eu vou explicar por quê. Tem algo que as pessoas, às vezes, elas não percebem. Se nós, se a nossa atmosfera e a nossa água estivessem de fato expostos a um vácuo poderoso, como é o vácuo que se fala que o espaço tem, que o espaço sideral tem, meus irmãos, não ia ficar nem ar, nem água na face do nosso mundo. E isso é fácil de demonstrar numa mesa, numa bancada de laboratório, tá? Eu tenho outro vídeo, eu só não tenho ele agora aqui, tá na minha biblioteca aí, mas eu posso mandar para os irmãos na sequência. Uma experiência simples de um professor de segundo grau, onde ele pega uma cúpula de vidro
coloca um copo d'água, não um copo, né? É um becker de água dentro desse copo, dessa cúpula de vidro, e instala uma bomba de vácuo, tá? Nessa cúpula de vidro. E liga a bomba. A bomba tem 1/3 de HP. O meu Gol tem 77 HP. Que chique. 77 horsepower, né? A bombinha lá de vácuo dele tinha meio HP. Por isso que aquela bomba de vácuo de meio HP, a água começou a borbulhar como se estivesse fervendo. Por quê? Porque o vácuo dentro daquele recipiente, né, interferiu na condição líquida da água. Se isso acontece numa mesa de laboratório ao nível do mar, meus irmãos, imagine se a gente fosse exposto de fato a um vácuo do espaço. O vácuo ganharia da gravidade. Ele sempre ganha da gravidade. Você tem um monte de equipamento industrial que usa o vácuo para levantar peças de 2 toneladas, levantar carro, levantar um monte de coisa muito pesada. O vácuo, aqui na superfície da Terra, ganha da gravidade. Vai me dizer que o vácuo do espaço não ganha? Então, assim, nós não estamos expostos a uma cobertura. E isso é coerente com muito entendimento bíblico, compreende? Há uma cobertura. O Senhor Deus fez uma cobertura, uma proteção contra o que está além. Que, na verdade, eu acredito, tá? Que não tem vácuo, coisa nenhuma. O que está além do firmamento é a própria água da criação. Isso está confirmado lá em Salmo 148:4, tá? Que diz que as águas acima do firmamento devem louvar o Senhor também. Quando diz que as águas acima do firmamento devem louvar o Senhor, e a palavra água lá não é vapor da água, é água líquida, é o termo hebraico para água líquida, nós estamos protegidos da água que está acima do firmamento até hoje. Eu não vejo motivo para duvidar do texto bíblico. Então, assim, quando a gente pega todas essas referências bíblicas e coloca junto, tá? O entendimento ali fica bem claro. É por isso que eu não duvido que o termo de Amós 9,6 não se refira de fato a uma abóbora. Até porque tem outras passagens onde essa palavra aparece e se refere de fato a uma abóbora. Entende? A mesma palavra hebraica aparece em outras passagens da Bíblia, também se referindo a abóbora, a algo abobodado. Então, assim, as dúvidas que são inseridas para esse entendimento, elas não são oriundas do próprio texto bíblico, elas são externas. Muitas vezes, isso eu vejo acontecer, tá? Teólogos bons, tá? Teólogos com os quais eu aprendi muita coisa, pelos livros, né? Que quando se trata do modelo do nosso mundo, eles tentam amenizar o que está escrito no texto bíblico. Não, é a visão do observador, é a perspectiva do observador. Não, veja, o texto bíblico não é científico. Eu não concordo, tá, com esse posicionamento. Eu acredito da forma como está escrito. E assim, se alguém conseguisse me apresentar uma explicação mais próxima do entendimento científico convencional, mas baseada em textos bíblicos, tá? Eu iria fazer uma análise melhor. Mas é o contrário. Se você usar textos bíblicos para tentar entender esse texto de Amós, o entendimento vai ser esse. Pois não, pastor, o senhor levantou a mão de novo? Pastor Danilo, o senhor levantou a mão de novo? Na verdade, não, mas se me permitir. Pode falar. Sim, irmão. Então, dentro desse conceito, porque, por exemplo, eu também havia pesquisado a palavra lá em Isaías 40:22, e ali, diferente, ela fala literalmente em um círculo. Então, só para entender, dentro da sua visão, o irmão trata esse círculo como essa abóbada que está sobre a Não, terra, é isso? não. Entenda. A superfície da Terra ela foi circulada para fazer a Terra. Então, Ah, ok. quando, É a quando lá em superfície. Isaías, quando lá em Isaías diz que ele está acima do círculo da Terra, ele está bem ali mesmo, vendo todo o círculo da Terra. Ou seja, ele domina Ok. sobre todo o círculo da Terra, né? E Isaías, eu acho que outro significado para o termo lá de Isaías é disco. Eu acho que até o irmão Daniel já trouxe. Tem uma. Isso. Isso, fale, meu irmão, fale. É, tem uma versão da Bíblia feita pelos padres agostinianos lá da Bélgica, né? Essa que eu uso aqui,
Então, ela diz, né? Tanto é que eu tinha esse pensamento, né? Não o sabeis, não o aprendestes, aquele que domina acima do disco terrestre, cujos habitantes vê como se fossem gafanhotos, aquele que estende os céus como um véu de gaze. Pois é. Muito obrigado, meu irmão. Então, assim, é, eu não me sinto desconfortável em manter o meu entendimento dessa forma, porque tudo que eu tenho lido na Bíblia indica a mesma direção. O irmão Fernando levantou a mão. Pois não, irmão Fernando? Primeiramente, boa noite, meus irmãos. Todo mundo Dois. ouvindo Oi, aí? Fernando. Bom, eu estava vendo aqui realmente o que o pastor Danilo comentou sobre Isaías 40:22, né? Que ele fala de cúpula. Hoje, se nós entendemos que é uma cúpula, seria um domo, correto? Em outras versões, fala do círculo, que aí, do entendimento do irmão Klaus, seria o círculo da Terra mais plana, né? Seria aquele círculo da Terra. Mas eu não sei se os irmãos podiam. E na original, o que realmente está falando no original? Alguém sabe, tem alguma pesquisa, assim, o que fala esse termo mesmo, realmente? Se é círculo, se é cúpula, o que é realmente? Esse termo no hebraico, no original. Se algum irmão tem ele essa referência? O pastor Danilo acabou de pesquisar. Ele encontrou a palavra Sim. círculo, né, pastor Danilo? Isso mesmo. Pois não, irmão. Eu Desculpe, tô. irmão, só para concluir, irmão Elias, só para concluir minha observação. Irmão Carlos, eu fiquei atento naquela explicação que o irmão estava dando a respeito do vídeo, né, da proximidade, de ver o prédio e tudo mais. Mas, na minha parte leiga, deixa eu colocar uma situação aqui. Se houvesse, então, a possibilidade de uma pessoa com um telescópio, vamos colocar dessa maneira, subir numa altitude coerente, então ele conseguiria ver, por exemplo, lugares distantes com a mesma proporção que é colocado naquele vídeo? Sim. E se isso é possível, por que não foi feito até hoje para comprovar de vez essa questão? Mas é feito. Eu vou passar uma tonelada de vídeo disso aí para vocês depois. Ok. Tem muito teste. Porque assim, o que acontece? São equipamentos caros, certo? São equipamentos caros. Nem todo mundo tem acesso a esses equipamentos. Mas a turma tem até feito vaquinha para comprar esses equipamentos. E alguns desses YouTubers que defendem esse modelo têm feito esses testes, tá? A gente tem teste de milhares de quilômetros, certo? Por quê? Porque tá lá. É só pôr uma câmera com uma teleobjetiva poderosa, que você vê. Ó, recentemente eu vi um teste. Esse é um pouco mais difícil porque você tem que ser alpinista para conseguir fazer. O sujeito tirou uma foto, só que ele não foi proposital, tá? Ele não fez com o intuito de testar a curvatura. Na verdade, ele tirou uma foto porque ele achou a paisagem bonita. Em cima de um relevo chamado Snowdown, acho que é no Reino Unido. E ele conseguiu observar os Alpes suíços dali, o que seria impossível. O que seria impossível pela curvatura da Terra. Teve uma outra foto, que também foi acidental, essa foi engraçada pela ironia. Um astrônomo achou a vista do observatório de uma cidade da Espanha bonita e publicou a foto no jornal. Ele tirou a foto da ilha de Ibiza, de onde ele estava. O que acontece é que dali onde ele estava, a ilha de Ibiza tinha que estar depois da curvatura. E a foto foi publicada no jornal. A gente está tão doutrinado para enxergar de uma forma específica que até quem entende do assunto não percebe o que está vendo, certo? É desse jeito. Depois eu vou tentar achar essa matéria. Essa matéria saiu no Jornal da Espanha. Foi assim, tipo aquelas matérias de jornal para tampar buraco. Uma foto bonita de um final de tarde que o sujeito tirou do observatório astronômico da cidade, apontado para o mar, e estava lá a ilha de Ibiza. Só que se você for fazer as contas da curvatura, que nem você viu ali, considerando a altitude máxima do relevo da ilha de Ibiza e a localização de onde ele tirou a foto,
a ilha de Ibiza não podia aparecer. E estava lá a ilha de Ibiza. E assim vai. É, eu tenho um vídeo, eu acho que está na sequência aqui. O sujeito ele fez o seguinte. Pois não, irmão Liz? Antes de você seguir, deixa eu Pois voltar não. um pouquinho só. Quando você fala das águas acima do firmamento, né? Eu lembro que eu sempre aprendi lá na parte de Gênesis que não chovia sobre a terra e que a água, a terra, ela era regada de baixo para cima, Uhum. né? Talvez alguns irmãos aprenderam isso no seminário também, que Sim, acho que não chovia. E por isso que também quando Noé anuncia o dilúvio, as pessoas não acreditavam, porque, meu, como vai chover? Nunca choveu, vai chover agora, né? Quer dizer, então tem esse outro dado também. Então, as pessoas não acreditavam também porque não tinha chuva. E aí o que Deus faz? Deus abre as comportas do céu, então as águas que estavam no firmamento, elas caem sobre a terra. E Por aí, favor, meu irmão. após Abra isso, aí. passa a chover na terra, né? Então, assim, ou seja, aí não tem mais água no firmamento, tem as nuvens. Obviamente, as nuvens têm água, mas essas águas do firmamento, elas não têm mais. Como é que você explica isso? Salmos 148, 4. Isso aqui foi escrito antes ou depois do dilúvio? Hoje em dilúvio, obviamente, né? Ele está mandando o quê? O que 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 diz essas aí? Eu águas, estou marcando aqui. Hã? louvai os céus dos céus e as águas que estão acima do firmamento. Lá está em água ainda. Meu irmão, olha, a chuva, a chuva, ela vem das nuvens, certo? De alguma forma, a meteorologia antes diluviana, tá? Não produzia nuvens, tá? Não produzia nuvens. As comportas do céu foram abertas? Foram. Caiu água do firmamento? Caiu água do firmamento. A água acabou? Esse entendimento de que a água acabou aqui é uma inferência. O texto bíblico não diz que acabou-se a água do firmamento. Caiu bastante água? Caiu bastante água. Mas não quer dizer que tenha acabado aquela água assim do firmamento. No meu entendimento, esse texto em Salmos deixa claro que as águas estão lá ainda. Estão lá a água ainda. Então, assim, e eu não vejo problema com isso, sabe? É claro, isso vai totalmente contra tudo que a ciência atual diz. Mas eu não me preocupo com isso, porque, interessante, apesar do Adalto ter uma opinião diferente, ele dizia uma coisa muito importante. Ele falava o seguinte: se você pegar um livro científico de 30 anos atrás, pouca coisa nele vai ser aplicável hoje. Mas se você pegar a Bíblia de milhares de anos atrás, ela vai ser totalmente aplicável no dia de hoje. Então, se for para a gente decidir onde que a gente vai colocar nossa fé e descansar, é melhor colocar no texto bíblico. Eu cumpro isso à risca nesse assunto. Eu tenho absoluta convicção, tá, de que o texto bíblico está certo e que existe uma outra intenção com o que é apresentado como sendo a verdade na ciência convencional. Eu tenho mais uma colocação, mas eu vou deixar para o irmão Fernando fazer a dele e depois eu faço a minha. Pode falar, irmão. Não, esse tema assim, que eu acho interessante também. Cientificamente, Klaus, você que está estudando a mais, tem um conhecimento maior sobre isso. No caso, a Terra é plana, pô, correto? O Sol está posto ali em cima. Talvez você possa até já ter explicado isso, eu não estava, mas eu queria entender. O Sol está em cima, meio-dia. Esse meio-dia, se ele está em cima, ele não deveria pegar toda a Terra plana? E quando ele vai, ou para a direita ou para a esquerda, indiferente, para trás ou para frente, ele vai chegar a um ponto que ele vai sair. Ou não tem esse giro, porque tem noite. E aí me explicaria também a posição. Se aqui é meio-dia, por que em outro lugar, no Japão, exemplo, é meia-noite? Porque o Ah, sol, então olha se só. você pegar uma lâmpada, você vai com a lâmpada fazendo, ela vai iluminando. Mesmo que fique fraca algum ponto, ela vai continuar iluminando. Aí, cientificamente, foi comprovado como foi feito esse teste cientificamente. Tá, então olha só. É,
imagine que o Sol tem um percurso, certo? Até lá em Salmos, Salmo 19, fica claro que o Sol tem uma percorrida, ele percorre alguma coisa, certo? No modelo que a gente está apresentando aqui, o Sol tem um percurso circular, ele circula o centro da Terra, certo? Inclusive, ele circula mais acima e vira verão no hemisfério que a gente chama de hemisfério norte, ou para aquelas regiões mais próximas ao que a gente chama de Polo Norte. E quando ele circula a Terra mais para baixo, é verão aqui no Brasil. Hoje parece que ele passou exatamente em Curitiba, porque fez 33 graus. Né? Não foi brincadeira. Então, assim, é assim que acontece as estações, tá? No percurso do Sol, ele vai circulando. Quando o ciclo que ele faz é maior, é a região mais próxima da Antártida, né? Fica mais quente. E quando ele faz um círculo menor, tá? Agora, olha só que interessante, meu irmão. Quando é verão aqui no sul, tá? O Sol nem aparece lá no norte. Não é interessante? Ele some. E o contrário também é verdade. Quando é inverno aqui no sul, em regiões lá do Polo Norte, o dia dura 24 horas. Não tem noite. Já viu isso? Então, a luz, ela não vai alcançar toda a superfície terrestre, tá? O Sol, no modelo que a gente está apresentando, ele é mais próximo da Terra. E ele alcança as regiões mais próximas de onde ele está, certo? Fazendo dia e noite acontecer dessa forma. Entendeu? Eu tenho um modelinho que mostra como é que isso funciona. Outra coisa que ajuda, tá, a conter essa luz do Sol aí é o efeito da atmosfera. A atmosfera funciona também como uma lente, tá? Uma lente óptica. Ela faz a luz se comportar de uma maneira um pouco diferente. É mais ou menos parecido com aquele efeito que a gente tem do peixe dentro d'água. Que a gente enxerga, parece que o peixe está num lugar, mas está em outro. Certo? Então, quando a luz atravessa meios com densidade diferente, ela muda, ela faz uma curva, vamos dizer assim. Então, a nossa atmosfera também pode funcionar como essa lente e conter a luz do Sol na região onde ele está também, tá? Isso também funciona. Eu tenho um modelo que apresenta isso, eu posso trazer aqui na próxima terça-feira, tá? Eu acho que o irmão Hélio levantou muito. Só para concluir aqui, irmão Hélio, só mais uma, para finalizar essa minha dúvida. Você falou que o Sol, ele tem uma altura, na realidade ele não é mais alto, ele é mais próximo da Terra. Qual seria essa distância? Boa pergunta. Tem um monte de gente tentando calcular essa distância, tá? Eu já vi muitos calculando, parece que é 5.000 quilômetros, mas eu vou lhe dizer uma coisa, meu irmão. Então, desculpa só interromper o irmão, mas já não cairia em contradição? Porque no começo do vídeo você falou que teve um homem que chegou a 15.000 Não, quilômetros. a 15 quilômetros. Eu estou falando Ah, eu 15 entendi. É que eu vi lá quilômetros é diferente de 15, 5 mil quilômetros. tá, eu entendi. Eu pensei que era 15.000. Eu falei assim, ó, já caiu em contradição aí, porque ele Não, passou do não, não, Sol. não. Não, 15.000 quilômetros seria espaço sideral, já bem à distância Já da Terra bem. aí. Tá, É. desculpa, então. Mas olha, eu vou lhe dizer uma coisa. O primeiro aspecto que a gente tem que considerar com relação a isso é o que está na nossa frente. A forma da Terra não depende do céu. E não depende de nada do que a gente enxerga no céu. A forma da Terra depende do que a gente enxerga aqui, no solo. É por isso que os testes de curvatura são tão importantes. Porque, assim, meu irmão, se você enxerga um troço que está a 200 quilômetros de distância, então, só fazendo referência aqui à pergunta que o pastor Danilo tinha feito. Tem um teste que eles fizeram na Baía de Los Angeles, lá, tá? Eles pegaram uma câmera, tá, com uma lente teleobjetiva gigante, e conseguiram filmar o Monte São Juan a 200 quilômetros de distância, 200 quilômetros. Não era para aparecer o Monte São Juan. Então, assim, isso já seria suficiente, entende? Para chegar à seguinte conclusão: não faz curva. A superfície da Terra não faz curva. Tá? Por quê? Porque eu estou vendo um troço que não deveria estar lá. Isso na Terra inteira. Em todas as regiões da Terra tem teste de curvatura, testes com sucesso. 500 quilômetros de distância. Esse
que eu falei para os irmãos aqui de Snowdal para enxergar o pico nevado da Montanha Francesa lá, se não me engano, é da Mont Blanc, eu acho que vai milhares de quilômetros de distância. E não era para ser visto, tá? Era para estar oculto da curvatura e está lá. Agora, eu acho que o irmão Hélio tinha uma pergunta. Sim, seguinte, irmão Klaus, você pesquisou o fato, por exemplo, que lá no Polo Norte, o que eu tenho ouvido, né? Que lá faz 6 meses dia, 6 meses noite, que tá escuro, que até o urso polar dorme, aquela coisa toda, né? E então, o que seria isso? Eu estudei nos Estados Unidos quando eu estive lá na escola com uma moça que ela era ali da Bélgica, se não me engano, e a pele dela era bem uma cor meio pálida assim, né? Que ela falou que lá não tinha noite, era era dia, o negócio lá. E eu tenho uns primos que moram na Inglaterra também, em Londres, eles falaram que a noite lá é como se fosse a nossa tarde aqui no Brasil. Então, o que seria você tem estudado isso, o reflexo do sol? Porque para nós aqui, quando é noite escura mesmo, né? Então, como fica essa coisa da lua e do sol? Um vai, outro vem. É como eu estava explicando ali. Imagine, tá? O disco da Terra como se fosse uma pizza bem grande, tá? Certo. E você tem um foco de luz bem próximo ao solo, em comparação com outro modelo que está a 150 milhões de quilômetros de distância. Então, você tem um foco de luz bem mais próximo, ele está circulando a Terra. Ele circula, às vezes, mais próximo do Polo Norte. Quando ele circula mais próximo do Polo Norte, acontece esse efeito que o irmão falou. A tarde fica um pouco mais clara, aliás, a noite fica um pouco mais clara. Em regiões lá, nem sequer anoitece, porque o Sol está tão É, perto, e ele faz um círculo assim, em cima do Polo Norte, que você vê o Sol circular em cima do Polo Norte. Certo? Tem vídeo disso, do Sol circulando ali ao redor do Polo Norte. Agora, quando ele está mais para o sul, lá em cima está mais escuro. E aqui, o dia dura mais. Não dura mais? no verão, né? No nosso verão, porque quando o Sol vem para cá, como ele passa mais tempo para fazer o circuito todo aqui, né? Nem que passa mais tempo, ele viaja mais rápido, a gente vê ele com mais frequência, porque ele está mais perto daqui. Quando ele está mais longe, a gente enxerga menos ele. Quando ele está mais próximo, a gente enxerga mais. O dia fica mais longo, né? É, Aqui anoitece 8 horas da noite. aliás, até aqui mesmo no Brasil, eu estudei lá no Ceará, né? No Juazeiro do Norte. Lá, 7 horas da noite, 5 horas da tarde, era como se fosse 5 horas da noite aqui. Lá o céu estava todo estrelado. 5 horas da tarde, tudo bem escuro, a gente via todas as estrelas, as galáxias, e lá escurece mais cedo também, entendeu? E aqui a gente vê no verão, 5 da manhã, 4 da manhã, já está o sol, já está clareando o dia e vai só escurecer bem mais tarde. Por isso que a gente fala, né, que no verão os dias são mais longos. Sim, sim. Então, são fenômenos aí. O Emanuel tinha mais alguma coisa, Emanuel? Não, só isso mesmo. Irmão Obrigado. Elias? Então, eu sei que na próxima terça nós vamos continuar, e eu tenho uma dificuldade muito grande de entender aí o posicionamento do Sol com relação à Terra, mas não vou abordar isso agora, não. Eu tenho aqui o Antigo Testamento interpretado do Champlin, e Isaías 40:22, né, aquele versículo que foi citado aí, é muito interessante o que ele fala. Eu me lembro bem que quando eu fazia seminário, a gente usava esse texto aqui para se vangloriar que a Bíblia já falava lá em não sei quanto que a Terra era redonda, e na Idade Média o pessoal achava que a Terra era chata, né? Em vez de ser plana, ele falava que a Terra era chata. E que chegava no fim era um grande abismo, então eles tinham medo na navegação, vocês devem ter ouvido falar isso, a navegação no mar, que a impressão que eles tinham que chegar em algum lugar e o navio ia cair em um buraco lá e tal. Eles achavam que a Terra era chata. E aí a gente falava, eu me lembro bem que a gente falava no seminário, se eles tivessem lido a Bíblia, eles iam saber que a Terra era redonda, que é o versículo de 40:22. E se vocês me permitissem, eu gostaria de ler aqui, é bem rápido, tá? Ele fala assim, que não há aqui referência à natureza esférica do globo terrestre. Os hebreus nunca tiveram esse conhecimento, embora alguns poucos gregos tenham especulado sobre o assunto.
Talvez esteja em pauta o horizonte, que os homens poderiam imaginar-se circular. Mas o que realmente está em mira é a taça invertida, o firmamento, feito de matéria sólida, que repousa sobre as montanhas nas extremidades da Terra. Essas montanhas serviram de fundamento e apoio da taça, conforme Provérbios 8:27 e Jó 22:14, aquela cúpula do céu que se estende por sobre a terra. Essa taça, entre parênteses, cúpula, e não a terra propriamente dita, é que foi imaginada como um semicírculo. Aí ele fala da astronomia e um diagrama que os hebreus pensavam sobre a Terra e o seu meio ambiente no cosmos. Eu confesso que depois eu vou dar uma olhada com mais firmeza nesses dois textos aqui, tá bom? Mas achei interessante o que ele fala. Muito obrigado, muito obrigado. Então, deixa eu apresentar aqui a cartografia. Se não houver mais perguntas, tem mais alguma pergunta aí, não? Então, deixa eu avançar aqui na cartografia, que aí na próxima terça, se for possível, aí eu trago até um modelo, tá, para apresentar como é que seria o funcionamento do Sol nesse modelo diferente, até para tentar ajudar os irmãos a enxergar algo diferente ali. Então, cartografia. Esse é o mapa mundi, a gente está muito acostumado a olhar esse mapa mundi. Hoje em dia, tudo está sendo questionado, né? Estão questionando se esse mapa mundi ele não é muito eurocêntrico. Por quê? Porque o desenvolvimento dele apresenta a Europa como se fosse ali o centro, né? Ó, o centro de tudo. E as distorções matemáticas da geometria ficam para as bordas do mapa. É tanto que a Groenlândia aí, ó, parece que é do tamanho dos Estados Unidos. E ela não é do tamanho dos Estados Unidos, né? Ela não chega nem perto do tamanho dos Estados Unidos. Então a gente está muito acostumado a ver esse modelo de mapa aqui. Isso aqui a gente chama de projeção, tá? É muito parecido com uma sombra, certo? Quando você joga uma lanterna, né, um obstáculo e forma uma sombra ali na parede, tá? Aquela sombra é uma projeção, ela vai apresentar um aspecto da imagem, mas é um aspecto sempre o quê? Distorcido, é sempre um aspecto com forma parecida, mas apresentando uma condição diferente. Por quê? Porque não é a coisa real, né? É uma imagem da coisa real, uma projeção. Essa projeção é de Mercator e a gente tem usado ela, é bastante comum, a gente conhece. Mas ela pode ficar diferente. Aqui eu dou exemplo para os irmãos como é que funciona a obtenção de projeções, né? Ó, essa aqui é de Mercator, que a gente acabou de ver, tá? Ó, e tem outras aqui, ó, tá? E cada uma delas tem uma maneira diferente de apresentar o mundo. Por exemplo, essa aqui, né, é mais próxima do que seria uma esfera. Essa aqui planifica uma esfera. De fato, planifica uma esfera. Agora entendo, não estou querendo dizer que o mundo é uma esfera. Estou dizendo o seguinte, que a esfera que se construiu e se denominou como nosso mundo, ela é projetada de forma plana nesse mapa, certo? E aqui, ó, eu tenho outras projeções. Essa aqui, ó, parece que ele pegou e cortou a laranja, né? Uma casca de laranja e abriu, né? Mas as projeções, elas são matemáticas, tá? São figuras matemáticas. Inclusive, a projeção que é usada hoje para apresentar um mapa que é chamado mapa da Terra plana, também é uma projeção da esfera, certo? Ele não é algo construído a partir do que se observou de geografia do relevo. Ele é uma projeção de uma esfera. Então, construiu-se uma esfera e, a partir dessa esfera, projetou-se um mapa que é chamado azimutal equidistante, que é esse aqui. Agora, deixa eu dizer uma coisa para os irmãos. Os irmãos lembram, ali no começo da apresentação, daquela imagem do Mateus, né? Do Mauri, Mateus Mauri lá, nosso irmão? Aquele globo dele era de 1825. 1825. Meus irmãos, em 1825, não havia nem consenso de que a forma da Terra era aquela.
O entendimento da forma da Terra começou a mudar nos anos 1600 e pedrinha, tá? A partir do movimento iluminista, do movimento humanista, tá? Onde se pretendeu desenvolver um conhecimento ou alcançar o conhecimento sem Deus, tá? Inclusive, eu apresentei isso já no outro contato nosso, que os cientistas decidiram, né, buscar a verdade, contanto que não fosse Deus. Então, eles tiraram Deus da equação e foram buscar o que quer que eles queriam achar sem Deus. E sem a Bíblia, e sem nada que viesse de Deus ou da Bíblia. E vejam, eles não tinham equipamento sofisticado o suficiente para comprovar o que eles estavam apresentando como mapa mundi. Mas ali já tinha um globo na mão do Matheus Mauri lá. O que é interessante? Vocês não vão achar ninguém navegando usando o globo como referência. Nem navio, nem avião. Todos os mapas que eles usam, por exemplo, os navios, as cartas náuticas, são planos, certo? São planos. O que eu quero dizer com isso? Tá? Essas projeções, elas podem apresentar o mundo de maneira completamente diversa. Olha esses exemplos aqui. Tá? Essa projeção aqui apresenta o que no centro do mundo? América Latina. Olha o nosso Brasil aqui. Tá? Então, o Brasil aqui está no centro do mundo. Olha como é que o resto do mundo ficou. Olha aqui a Groenlândia, aqui, ó. Certo? Aqui seria o Polo Norte. Olha a África como é que ficou. Por quê? Porque as distorções foram aplicadas no restante para que isso aqui ainda faça referência a uma esfera. Olha aqui, ó, esse aqui ó, apresenta o Polo Norte no centro. Olha a Groenlândia que já mudou de tamanho. Ó. Olha o Brasil como é que ficou esticado. Olha a África também como é que ficou esticado. Está distorcido também. Olha esse outro. Aqui está a Austrália. Tá? No centro do mundo. Tá? E aí, ó, aqui você tem a Groenlândia, aqui você tem os Estados Unidos. Olha aqui a península ali do Mar Vermelho, ali, ó. Tá? Tá? Do Oriente Médio. Olha como é que ficou. Enorme. Olha o Brasil aqui, ó. Brasil na América Latina. Aqui é a África, né? Aqui é ponto da África. África. Pois não? Olha aqui como é que ficou a Groenlândia, ó. Então, assim, mapa, eu projeto o mapa do jeito que eu quiser. Certo? Tudo isso aqui é matemática. É mais pura matemática. O que disso aqui representa a realidade? Eu vou dizer para os irmãos, nenhum deles aqui representa a realidade. Nenhum deles. Nenhuma dessas projeções, de fato, representa a realidade. De forma precisa. Onde eu quero chegar. Então, se os irmãos me perguntarem, existe um mapa no qual a gente possa se basear para compreender o nosso mundo de maneira mais adequada? Com precisão, não. Agora, a gente consegue observar algum desses mapas que se ajuste melhor à realidade? Consegue. Esse mapa aqui, ele é usado para aviação. Ele parece muito com o mapa da projeção azimutal equidistante, certo? Parece muito. E eu tenho mais conteúdo para mostrar a respeito disso. E é o conteúdo que a gente vai continuar no nosso próximo encontro. Né? Já são 10h22, eu não vou me estender aqui com os irmãos, vou abrir espaço para pergunta, caso ainda tenha. Mas o que eu quero defender com os irmãos aqui? Tá? Apesar de nós não termos uma projeção completamente precisa do que é o nosso mundo, tá? Por conta de toda essa interferência do entendimento diferente da palavra de Deus, da ciência, nós temos evidências de qual dessas projeções se ajusta melhor à realidade. Certo? O que eu posso adiantar para os irmãos? Tá? É que, para a aviação, o mapa que mais faz sentido, a projeção que mais faz sentido, é azimutal equidistante. Isso eu posso adiantar. Tá? Mas a gente vai tratar disso na próxima terça. Tá bom? Irmão Elias, está com o senhor a palavra. Estou à disposição para perguntas, caso queiram. Bom, alguém tem alguma pergunta? Se tiver, pode fazer. Mas assim, eu já marquei as minhas aqui, entendeu? As duas, três que eu tenho aqui
para te apertar semana que vem. Tá bom. É um tema assim interessante. Eu não sei se eu falei, acho que eu falei para você, mas eles talvez não saibam. Aqui no prédio tem uma pessoa que pensa exatamente como você pensa. E ele me emprestou um livro que fala sobre a Terra plana, a pessoa está aí até. E aí eu vou mandar o link para ele assistir depois aí, né? E se ele quiser participar semana que vem, eu vou falar com ele. De repente ele quer entrar e participar. Mas ele também é um dos adeptos da Terra plana aí, tá? E Ele é é de uma crente? igreja batista também, viu? Olha só, tem uma característica comum, tá? Terraplanista, normalmente, é crente. Você não encontra É, terraplanista crente. Você não encontra, tá? Alguém que defenda um modelo plano da Terra, você não encontra que não seja crente. E normalmente é um crente fundamentalista e normalmente compreende a Bíblia de forma literal. Todas as características são comuns para terraplanista, todas. É muito interessante. tô com as perguntinhas meio difíceis, quero ver como é que você escapa semana que vem isso aí, mas vamos ver. Bom, Que Deus me ajude. Elias, seja gentil, manda para ele as perguntas primeiro, hein? Eu Depois ele gostei disso aqui, deixa viu? bem Gostei aqui preparado. do Irmão. Irmão tem misericórdia, viu? Ele tem É assim amor, que amor no acontece coração. quando os convidados aí da política são convidados, né, para responder alguma coisa, as Gostei, perguntas vão primeiro para ele. gostei. Bom, na verdade, É, isso facilita até para apresentar alguma imagem que ajude o entendimento, certo? Porque na É, hora é difícil arrumar a imagem, mas se mandar antes, eu consigo até preparar slide para responder a pergunta, que fica melhor, fica Elias, seja mais bem gentil. explicado. Não, ajuda. eu vou Ajuda. mandar, eu vou mandar, tá bom? Eu te mando antes aí. Obrigado, irmãos. Então, vamos terminar por hoje aí, né? Semana que vem esperamos ter os nossos irmãos de volta e eles ficaram de assistir depois, né? E vamos lá. Pedir o pastor Danilo, por favor, que nos encerre com oração, tá bom, amado? Claro, irmão. Oremos. Senhor nosso Deus e maravilhoso Pai, a tua palavra é magnífica, Senhor, porque ela nos revela entendimentos que, confessamos, é difícil às vezes compreender. Mas eu sei, ó Deus, que o Senhor é um arquiteto perfeito e tudo aquilo que fez é uma obra magnífica. E por mais que nós pudéssemos buscar conhecimento e entendimento para que pudéssemos compreender a grandiosidade do teu poder, ainda assim nós estaríamos totalmente limitados, como de fato nós somos. Mas, ó Deus, nós te louvamos pela tua palavra, porque assim como foi testemunhado pelo teu servo, há muito tempo ela vem anunciando a verdade. E a nossa oração, ó Pai, é para que essa verdade possa preencher os nossos corações e mentes, para que possamos nos tornar pessoas sábias, capazes de transmitir àqueles que ainda não te conhecem a grandiosidade do Senhor. Ao mesmo tempo, oramos por aqueles que ainda têm se mantido duros em seus corações, para rejeitar verdades tão maravilhosas e tão magníficas como essa que nós estamos tratando. Senhor, fale ao coração deles. Mostre, ó Deus, a verdade da tua palavra. Se revele de maneira clara para que eles possam não só compreender quem é o Senhor, mas também o seu estado no pecado. Pai querido, que o Senhor continue abençoando o nosso grupo. Estamos aqui primeiramente para glorificar o teu nome, mas claro, para buscar o conhecimento do Senhor, para benefício da nossa própria vida espiritual, mas também para fazer uso deste conhecimento na tua igreja, beneficiando a outros servos teus. Que o Senhor abençoe o irmão Klaus em seus projetos, nos seus planos, que o Senhor continue dando a ele mais sabedoria, assim também como a nós, Pai. E te pedimos uma boa noite de descanso na tua presença, rogando ao Senhor que tenhamos uma excelente semana. E é no nome de Jesus que nós oramos e pedimos essas coisas. Amém. 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 Deus abençoe, Obrigado. irmãos. Boa noite, Eu Amém. irmão. Obrigado, compartilhei com os Klaus. irmãos, Boa noite, meus Muito irmãos. obrigado. compartilhei Uma com os semana irmãos abençoada para lá no todos. grupo as palavras nos originais de alguns textos que encontrei. Aí, claro, se o irmão Klaus tiver o desejo de compartilhar outros que ele falou que tinha, aí fica à vontade, irmão, que eu também fiquei curioso. Tá bom. Combinado. Fernando, Deus apareça abençoe. some não, Fernando. Apareça Ah, aí. pode deixar. Deus abençoe. Ótima semana para todos. Boa Deus noite. abençoe. Obrigado, Tchau, boa Deus noite. Tchau, abençoe. tchau. Tchau, tchau.